Você realmente conhece os times do Brasil? Acerte todas essas bandeiras e prove que é um torcedor fanático. Comente quantas você acertou e desafie seus amigos. Será que você consegue acertar todas? Vamos começar! Qual é o time? Um dos clubes mais populares do Brasil. Corinthians. Qual é o time? Um dos clubes mais vencedores do país. Palmeiras. Qual é o time? Um clube com uma história cheia de títulos internacionais. São Paulo. Qual é o time? O time com a maior torcida do Brasil. Flamengo. Qual é o time? O Gigante de Minas Gerais. Cruzeiro. Qual é o time? O Orgulho do Nordeste. Bahia. Qual é o time? Um tradicional clube do Paraná. Coritiba. Qual é o time? Um clube imortal do Rio Grande do Sul. Grêmio. Qual é o time? Um clube que tem como mascote um furacão. Atlético Paranaense. Qual é o time? Um clube que superou desafios com muita garra. Chapecoense. Qual é o time? Um dos gigantes do futebol gaúcho. Internacional. Qual é o time? Um time conhecido como Glorioso. Botafogo. Qual é o time? Um clube com raízes na colônia portuguesa do Brasil. Vasco. Qual é o time? O Tigre do ABC, sempre em busca de destaque no futebol paulista. São Bernardo. Qual é o time? Um dos maiores clubes do Nordeste. Sport Recife. Qual é o time? O Peixe, um dos maiores clubes do Brasil, famoso por sua história e craques como Pelé. Santos. Qual é o time? Um dos grandes clubes da Amazônia. Paysandu. Qual é o time? Um dos grandes representantes do Centro-Oeste. Goiás. Qual é o time? Um clube tradicional de Santa Catarina. Avaí. Qual é o time? Um dos clubes mais fortes do Nordeste nos últimos anos. Fortaleza. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais da Bahia. Vitória. Qual é o time? Clube conhecido como Galo. Atlético Mineiro. Qual é o time? O Gipão, tradicional força do futebol nordestino com uma torcida apaixonada. Sergipe. Qual é o time? O Vozão tem uma torcida apaixonada. Ceará. Qual é o time? O Leão da Alta Araraquarense, destaque pelas campanhas sólidas no futebol paulista. Mirassol. Qual é o time? O Dourado tem ganhado destaque no futebol brasileiro.
Cuiabá. Qual é o time? O tricolor das Laranjeiras, berço de grandes craques e tradição no futebol brasileiro. Fluminense. Qual é o time? Um tradicional clube do Paraná. Londrina. Qual é o time? O tricolor do Arruda tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Santa Cruz. Qual é o time? Colorado de Campo Grande, orgulho e tradição no futebol sul-mato-grossense. Comercial. Qual é o time? Um time que tem crescido no futebol brasileiro. América Mineiro. Qual é o time? Um dos maiores clubes do estado. ABC. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais de Santa Catarina. Figueirense. Qual é o time? O grande rival do Paysandu. Remo. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais do interior paulista. Ponte Preta. Qual é o time? Um dos grandes times de Goiás. Vila Nova. Qual é o time? O Dragão de Goiás. Atlético Goianiense. Qual é o time? O grande rival do CSA em Alagoas. CRB. Qual é o time? Um dos maiores times de Santa Catarina. Joinville. Qual é o time? Conhecido como Tubarão do Nordeste. Sampaio Correia. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Norte. América de Natal. Qual é o time? Um clube que tem crescido nos últimos anos. Manaus. Qual é o time? Um clube tradicional de Pernambuco. Náutico. Qual é o time? Um clube com grande tradição no futebol paulista. Botafogo de Ribeirão Preto. Qual é o time? Não se esqueça de deixar um like. Macaé. Qual é o time? Um time em crescimento no cenário nacional. Brusque. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais do futebol capixaba. Vitória, Capixaba. Qual é o time? Clube com uma grande torcida no estado. Paraná Clube. Qual é o time? Clube com boas campanhas no Paulistão. Oeste. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais do estado. Desportiva Ferroviária. Qual é o time? Um clube potiguar que vem crescendo no cenário nacional. Globo Futebol Clube. Qual é o time? Um dos times mais tradicionais da região norte. É o Rio Branco. Qual é o time? Um clube que já surpreendeu no futebol brasileiro. Juventude.
Qual é o time? Um clube que leva o nome de um gigante paulista. Santos de Macapá. Qual é o time? Um dos times mais conhecidos do interior gaúcho. Brasil de Pelotas. Qual é o time? O orgulho da Baixada, revelando talentos e crescendo no futebol carioca. Nova Iguaçu. Qual é o time? Um time tradicional do interior de São Paulo. São Bento. Qual é o time? Um clube que já disputou a Série B. É o Guarani. Qual é o time? Um time tradicional do interior paulista. De Piracicaba. Qual é o time? Compartilhe com seus amigos e veja quem acerta mais. Genus. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. Operário. Qual é o time? Um dos grandes clubes do futebol sergipano. Confiança. Qual é o time? O Galo da Borborema, uma das maiores potências do futebol paraibano. 13. Qual é o time? Um dos times mais conhecidos do estado. É o River. Qual é o time? Um clube em crescimento no futebol paraense. Castanhal. Qual é o time? Um clube histórico do futebol maranhense. Motoclube. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais de Alagoas. CSA. Qual é o time? Um dos times mais tradicionais da região norte. É o Nacional. Qual é o time? Um time gaúcho com muita tradição. É o São José. Qual é o time? Um clube que busca crescer no futebol paraense. Águia de Marabá. Qual é o time? Um dos clubes mais antigos do Brasil. Ferroviária. Qual é o time? Um clube forte no estado de Roraima. São Raimundo de Roraima. Qual é o time? O Camaleão de Goiás, conhecido por suas boas campanhas no cenário nacional. Aparecidense. Qual é o time? Um dos times mais tradicionais do Centro-Oeste. Misto. Qual é o time? Um dos principais clubes do Acre. Atlético Acreano. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais do Amazonas. Peste Clube. Qual é o time? Um time que busca crescer no cenário nacional. Galvez. Qual é o time? Um dos maiores clubes de Roraima. Baré. Qual é o time? Clube que tem se destacado no futebol tocantinense. Tocantinópolis. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais de Mato Grosso. União Rondonópolis. Qual é o time?
Um dos clubes mais antigos do futebol maranhense. Maranhão. Qual é o time? Um dos clubes tradicionais do interior cearense. Guarani de Sobral. Qual é o time? Um clube de muita tradição no futebol amapaense. Trem. Qual é o time? O clube mais antigo do Espírito Santo. É o Rio Branco. Qual é o time? Clube que tem crescido no futebol piauiense. Altos. Qual é o time? Um dos clubes do Pará que busca destaque no cenário nacional. São Raimundo de Santarém. Qual é o time? Um time que busca crescer no futebol de Rondônia. Rondoniense. Qual é o time? Um dos clubes tradicionais do interior paraense. É o Bragantino. Qual é o time? Um time que tem se destacado no futebol estadual. Costa Rica. Qual é o time? Um clube tradicional do futebol goiano. Anápolis. Qual é o time? Um clube que busca crescer no futebol nordestino. Lagarto. Qual é o time? Clube cearense que já surpreendeu em competições nacionais. Icasa. Qual é o time? Um dos times que busca espaço no futebol da região norte. Náutico RR. Qual é o time? Um clube de muita tradição no futebol nordestino. Ferroviário. Qual é o time? Um dos clubes mais antigos do estado. Independência. Qual é o time? O time da Grande Vitória, sempre presente no cenário capixaba com sua garra. Serra. Qual é o time? Um dos clubes mais tradicionais do estado. Rio Negro. Qual é o time? Um dos principais clubes do Tocantins. Palmas. Qual é o time? Um dos clubes em ascensão no futebol paraense. Tapajós. Qual é o time? Um dos clubes mais conhecidos do Amapá. Ipiranga. E aí, gostou do vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e confere os outros vídeos. Até a próxima!